TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Bom dia, amigos da TV Rio Branco. Hoje é sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias, sempre ao vivo aqui pela sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Agora são 11 horas e 21 minutos no Acre. A partir de agora até as 12h15, eu e toda a equipe aqui da TV Rio Branco, do RB Notícias, levaremos até você o melhor da informação local, nacional e internacional para que você fique bem informado neste final de semana. Eu começo o programa de hoje, como sempre, em nome do Arasuper e do Aramix, que inaugura, né? A empresa inaugura amanhã, às 10 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, né? A rua que virou avenida. A 11ª loja, não é mais uma loja, é a 11ª loja da rede Arasuper. Será inaugurada então amanhã às 10 horas. Todo mundo está convidado a prestigiar então essa festa, evidentemente mantendo o distanciamento. Por isso que não há muitos convites, evidentemente, mas você que mora na região ali está convidado a comparecer, efetuar suas primeiras compras e prestigiar mais um empreendimento que vai gerar emprego e renda no nosso estado. Eu começo o programa de hoje conversando com a presidente do SINTE-AC, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre, professora Rosana Nascimento. Nós vamos falar aqui de uma ação social do sindicato, vamos falar das negociações e também de perdas. Lamentavelmente, segundo ela, nos últimos dias perdemos 8 trabalhadores em educação. Perdemos a guerra, estamos perdendo a guerra para a Covid-19, lamentavelmente. Pode me dar aqui água, não tem problema não, tá? Aqui uma água, porque água é vida. E esta aqui... Bom, e aí, nos dois últimos blocos, vamos falar em política. Vou conversar com o senador Sérgio Petecão, do PSD aqui do Acre, saber dele como é que vão, então, as negociações, o apoio da bancada federal junto ao governo federal, no sentido de ajudar as prefeituras e o governo do Acre a encarar tantas dificuldades. Pandemia do novo coronavírus, o vírus chinês que causa a Covid-19, a dengue, a chikungunya, outras doenças, o transbordamento dos igarapés, as cheias dos rios acreanos, sobretudo o Rio Acre e o Rio Juruá, confusão na fronteira, que coisa ao mesmo tempo, gente. Quer mais ainda? Tem mais problema. A BR-364, a Defesa Civil Nacional já alertou o governo do Acre. Pode haver mais problema, ou seja, a estrada pode ser interditada, também pelas cheias. É muita coisa ao mesmo tempo. Seja bem-vinda, minha presidente, Rosana Nascimento. Prazer recebê-lo aqui no programa. Sempre estamos à disposição. Presidente, a senhora já viu tantos problemas ao mesmo tempo, em tão pouco espaço, né? Infelizmente chega esses períodos, né? Já estávamos aí com a pandemia, chega o período invernoso, chegam as doenças que acompanham, não é? Esse exemplo da dengue, que atacou já agora também, e aí cheias os rios, ocasionam problemas ambientais e estoura estrada, e estoura tudo. Difícil. Famílias ficam alagadas. É um processo natural da Amazônia. Conversei agora há pouco com o senador Márcio Bittar, que é no momento, acho que o político do Acre mais próximo do governo federal, do próprio presidente Bolsonaro e dos ministros. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, quando eu estiver entrevistando o senador Sérgio Petecão, nós vamos levar até você, são 2 vídeos. Ele falando sobre a ajuda emergencial de 450 milhões de reais destinada aos estados que estão enfrentando, né, problemas com cheia, com deslizamento, desabamento e tudo mais. Presidente, afinal de contas, perdemos 8 profissionais de educação nos últimos dias, é isso? Somente esse ano? Só agora o mês de fevereiro. Teve assim Só no mês de fevereiro, não foi no ano, vem, não. Ao período da pandemia, vem morrendo muitos colegas profissionais do Covid, até porque nossa categoria, a média de 60% já é da área de risco. Porque nós somos acometidos de várias doenças, como já relatei aqui várias vezes, e nós ficamos muito fragilizados perante o Covid. E esse mês eu fiquei assustada, estou assim, muito preocupada com essa situação do falecimento de muitos colegas profissionais em educação.
Só em Rio Branco nós contamos aí 6 nas 2 últimas semanas, fora dos municípios que também, né, a gente fica colocando nota de pesar. E isso deixou, Rubi, preocupadíssima. Eu tenho alguns amigos, inclusive parentes, irmãos, que são funcionários públicos e às vezes eles ficam, eu não diria magoados, mas descontentes comigo quando eu falo que na gestão pública, com todo respeito às demais categorias, mas na saúde e na educação não tem como enrolar, não tem como fazer o enroleixo, emblomeixo. De jeito, maneira. Tem que ir à luta mesmo. No caso dos professores, quando fazem greve, por exemplo, tem que repor tudo de novo. Ou seja, não é um bom negócio fazer greve na educação, porque tem que repor as aulas. Então é muito complicado. A categoria que repõe quando faz greve somos nós. Em especial os professores, que têm que repor todo o conteúdo, repor o ano letivo. E com isso os funcionários também, porque a escola não funciona sem os funcionários. Eles são um suporte na escola e são parte do processo educacional. Então, o prejuízo é grande para nós. O pessoal de apoio, o presidente, também é obrigado a fazer aqueles cursos continuados de capacitação? Sim, a gente faz, cobra formação, porque eles precisam estar a cada ano, a cada período se qualificando e nós cobramos formação. É tanto que nós temos aí o curso de processos escolares e tecnologia, foi um curso construído da gente, o sindicato, com a CNTE, com o próprio Ministério da Educação, e ele é exclusivo a funcionários, porque nós entendemos que a formação ela deve ser continuada aos profissionais de educação, tanto professores quanto funcionários. Tem uma luta que eu sempre venho batendo nessa tecla, eu acho que era possível mudar, mas eu não vejo interesse do poder público de modo geral, nem do federal, estadual e municipal. Tomara que crie uma nova mentalidade. Por exemplo, hoje é sexta-feira. Em tempos normais, se não fosse pandemia, os professores, em sua maioria, poderiam hoje estar fazendo planos para amanhã, sábado, ir na casa de um amigo, visitar um parente, ir a uma chácara na própria dele também. Enfim, ter um fim de semana. Só que normalmente isso não acontece, porque no sábado eles sabem que tem que, às 7 da manhã, no máximo às 8 horas, estar no curso. E às vezes isso se estende também aos domingos, aos domingos, feriados. Ele se planeja para trabalhar durante a semana. Então ele não tem fim de semana. Nós não temos folga. De domingo a domingo. E isso, presidente, isso é uma porta aberta para vários tipos de doenças. Né? É por isso que nós temos a média de 60% da categoria adoecida, porque já está nessa faixa etária que eu estou. Então, já adquiriu. Estamos ultrapassando o limite, né, do limite. Se você quer um ensino de qualidade, se você defende a educação pública de qualidade, nós temos dedicação. O final de semana é preparando material, é preparando as suas aulas para a semana. Em média, os professores têm 12 turmas. Se a gente falar do 6º ano até o ensino médio. Porque nós temos que cumprir uma carga horária das disciplinas. E eu imagino, presidente, que os professores do ensino fundamental são os mais prejudicados, né, em tudo isso, né? Porque não é fácil, né, encarar uma sala com 40 alunos, a maioria das escolas ainda não está climatizada, é muito difícil, viu? O ensino básico, é assim, do 7º, 6º ano em diante. Aliás, vocês têm um controle, são assuntos que nem estavam na pauta, mas acabam... a gente vai conversar. Vocês têm um controle dessas escolas que já têm o serviço... já oferece, pelo menos essa vantagem, a climatização, ou seja, ar-condicionado? Sim, quase todas as escolas dos últimos anos, elas foram sendo climatizadas pelo esforço da própria escola. Chega o recurso da escola, faz um bingo, faz uma campanha com a comunidade para poder ter... Não é bem uma política pública. Não é um atendimento que o governo está fornecendo. A própria escola faz a campanha na comunidade escolar para... adequar, a climatizar a escola. Legal. Vamos avançar, porque tem muitos assuntos. Primeiro, então, com relação às negociações, como estamos? Negociações nós estamos desde 2019. Eu sempre relato o processo que nós estamos, são 2 anos. Agora, no mês de fevereiro, ficaram de dar uma resposta dia 10. Aí nós fomos, não vai ter, porque agora a gente não tem a resposta, deixa para o dia 18. Mas mesmo assim, a gente forçou uma reunião. Ficou certo o dia 18, que seria ontem, para entregar uma proposta. Infelizmente, nós saímos sem a proposta debaixo do braço, documentada, que deveria já ter para nos entregar, mas já tem um desenho, um esboço de uma proposta e argumentaram que o governador quer entregar pessoalmente esta proposta. O governador está viajando
e o prazo ficou na outra semana, que ele quer fazer uma reunião com os sindicatos, o CODEP, que está na luta unificada, entregar a proposta. Até então não tinha nenhum desenho de nenhuma proposta, já tem. Então, considero que a semana que vem até uma esperança da gente ter já uma proposta de ganho para a nossa categoria. Legal. Ao mesmo tempo em que luta por melhorias de salários, condições de trabalho, o sindicato também não se preocupa de cumprir a sua missão social, né? Fazemos também. Tivemos recentemente mais uma delas, uma ação social. Onde foi? Olha, a gente tem todos os serviços sociais que nós oferecemos no nosso sindicato. Tem atendimento odontológico, ginecológico, psicológico, convênio com clínicas, que seja a de consulta, o laboratorial. Gente, eu estou cansada, hoje é sexta. Então, a gente oferece uma rede de convênios, de supermercado, de tudo que tem a necessidade do trabalhador. Mas também fazemos um serviço social de auxiliar os nossos trabalhadores que fazem tratamento de câncer, doenças gravíssimas que viajam, a gente dá uma ajuda de custo. Agora nós temos filiados que foram alagados, que perderam os seus bens. A gente está oferecendo um sacolão aos nossos filiados, a gente pega o endereço, vai lá, entrega, porque é um momento difícil, né? A pessoa já de imediatamente perde muitas coisas e passa por um processo de dificuldade. E a gente entende que a alimentação ela é primordial, né? Porque um sofá, uma cama, ele depois vai comprar parcelado, seja na loja que for, ele parcela aí de 12 vezes, não sei quantas vezes, mas a comida, a necessidade é diária, né? Todo dia a gente tem que se alimentar. Então, a gente fornece um sacolão, não é uma cesta básica, ele tem bastante produtos, né? Famílias pequenas passam até um mês com este sacolão. E outras assistência que a gente dá aos nossos filiados. A gente tem aí uma não dedicação. Tem luxo, mas tem o básico, o necessário. Sim, ele não é bem recheado o nosso sacolão. Legal. Presidente, afinal de contas, não estava na hora de lutarmos também para que os trabalhadores em educação tivesse uma certa prioridade no atendimento de saúde na rede pública? Olha, a gente cobra isso, Muniz. Como cobramos que o governo dê atendimento de saúde, psicólogo, psiquiatra, ginecologista, porque mais de 80% somos mulheres. Sim. É necessário, mas infelizmente isso não é feito. A gente fala, não, a gente está agendando aqui um psicólogo, isso não é o suficiente. O sindicato, a gente atende de manhã e de tarde psicólogo. Todo dia da semana. Quem faz esse papel é o sindicato, que é o governo que deveria estar cuidando da saúde do trabalhador. Não existe saúde do trabalhador, nem o governo, não é só nesse não, todos, nem na prefeitura. Nós trabalhamos o ano inteiro, não pode faltar, porque se faltar você vai repor. E a finda que você trabalha doente, quando vai descobrir a doença, ela já está super grave, já está sem jeito. O índice de falecimento por câncer também é muito grande. Porque não estamos querendo muita coisa, mas pelo menos assim um encaminhamento, o atendimento básico e o encaminhamento para as áreas específicas. Sim. Quer dizer, você ganharia tempo, né? Você não perderia tempo para ir ao primeiro médico para ter um encaminhamento para um especialista. Sim, e eles nem dão esta oportunidade para que o trabalhador busque. Nós, desde que eu assumi o sindicato, a gente propõe que dê um período para que os professores e funcionários busquem a sua saúde. Você vai ter tantos dias no ano para você fazer seu tratamento. Porque a gente não consegue fazer isso, é só cobrança, cobrança. Nem este olhar eles têm. Por que cobrar o ano letivo, a carga horária do professor que saiu para fazer uma consulta, para fazer um exame? Se a turma ela não fica sem ter um atendimento na sala de aula, mas infelizmente nem isso eles conseguem nos atender. Nós estamos no meio de uma pandemia e, evidentemente, tem aquelas opiniões divergentes, né? E a gente precisa saber conviver com tudo isso. No nosso caso aqui, então, nem se fala. Todo mundo já sabe a minha opinião sobre isso, mas em alguns momentos você tem que respeitar a opinião dos outros também. Então, tem algumas pessoas que aproveitaram e dizer assim, olha, não está havendo aula e mesmo assim os professores estão sendo infectados e alguns estão morrendo. Não seria uma contradição? Não é bem assim, né, presidente? De forma nenhuma. Os professores estão trabalhando, as aulas remotas, os funcionários estão em rodízio na escola.
tanto o professor quanto o funcionário têm contato com a comunidade, porque eles entregam essas atividades aos pais, aos alunos. Então, não estão trabalhando, não é isso, estão trabalhando e muito. E a carga horária aumentou, Muniz, porque ele trabalha na casa dele. Aí ele fica o dia todo atendendo os pais, os alunos, respondendo no WhatsApp à noite, até 9 horas, 10 da noite. Professor me manda, olha aqui, ó, professora, o horário que eu estou atendendo um pai de aluno, 10 horas da noite. Aí não está trabalhando e ele vai na escola, sim. Tem um período de ir na escola, de entregar essas apostilhas, de atender o aluno. Então, não é assim, não estar trabalhando. E a sociedade sabe disso, porque o pai, a mãe, o irmão, a avó está indo na escola receber essas atividades. Portanto, não necessariamente tem que ter essa compreensão a população, porque são pais, são mães, são irmãos, são tios, que todo mundo tem um filho na escola e está indo na escola. Claro, respeitando aqui os interesses dos pais, dos alunos, da comunidade estudantil do modo geral, mas é preciso, nesse novo normal, estabelecer alguns critérios também, né? Porque senão o professor torna-se tem que respeitar a carga horária dele, mas infelizmente a própria secretaria não forneceu sequer um chip com a internet competente e com capacidade para receber e distribuir esses, o professor que banca do seu salário. Aí desse caso não é investimento, desse caso é um gasto mesmo. Ele teve que aumentar o potencial da internet dele, ele teve que comprar um celular compatível para poder operar, né? Então tudo isso ele teve gastos. O governo deveria estar oferecendo essas condições. Inclusive, tenho sentado com o secretário de Educação e pedido, professor Mauro, em vez de investir não sei quantos milhões que investiram aí numa empresa, por que não potencializar a internet do profissional em educação para ele poder estar trabalhando essas aulas remotas? Tem que ter as condições, mudou a organização de trabalho na educação. Deixou de ser na escola, está na casa dele. Qual é o recurso que ele tem na casa dele para ele estar realizando todo esse processo educacional do ensino-aprendizado? Ele não tem esses recursos. O certo, o correto é o governo fornecer para ele. Porque ele, por falta de recursos, acaba usando um celular fraco, a internet fraca. Tudo isso aumenta ainda mais o estresse. As nossas dificuldades, os nossos problemas emocionais, a carga horária não está sendo cumprida, são 30 horas semanais, eles estão trabalhando um absurdo de horas em suas casas. Então, essas coisas elas têm que ser refletidas tanto pela população quanto pelos gestores. Tem que ter essa compreensão. Professor está trabalhando, funcionário de escola está trabalhando nesta pandemia. Não parou os serviços. Tá. Agora, presidente, eu sei que é muito complicado, né, você falar em reajuste salarial, melhores condições de trabalho, em épocas tão difíceis. Mas, ao mesmo tempo, não dá mais para continuar como está. E aí? Não tem como, já estamos aí, olha, desde 2016 que não tivemos a reposição inflacionária. Tivemos a última parcela do ganho em 2018. E daí para cá não tivemos mais nada em nossos vencimentos. Mas olha, essa mulher, tem gente que na rede social me diz que eu sou mercenária. Gente, nós estamos com nossos salários super defasados. Funcionários de escola têm um piso de R$ 831. Qualquer profissional ganha mais do que os trabalhadores em educação. Menos de um salário mínimo. E é um direito do trabalhador ter reposição inflacionária no ano. Isso é o mínimo. Eu gosto de números. Isso representa qual percentual, no geral, de funcionários nessa faixa salarial? Rapaz, nós temos quase 2 mil, que a maioria da educação é nessa faixa etária. O dispêndio não seria tão grande, né? Não, então assim, não dá um impacto tão grande. Nós estamos pedindo que chegue ao salário mínimo. Diminui o preço dos notebooks, em pouco tempo dá para conseguir. Né? E você vê, né, como é que está a questão do... A gente fala mais em alimentação, que é o primordial. Sim. Tudo é um absurdo no mercado. Eu sou muito otimista, eu acredito que tudo isso vai ser resolvido Nós estamos otimistas que na próxima semana nós vamos ter uma proposta para que possamos melhorar a nossa cesta básica. Porque ela reduziu e muito. Conversei aqui com a presidente do Sinteac, professora Rosana Nascimento. Professora, foi um prazer recebê-la aqui. Querendo acrescentar algo, fica à vontade. Nós que agradecemos, nós estamos cobrando a vacinação para a educação, cobrando que os profissionais de educação sejam incluídos como prioridade. E aí a gente está pedindo, não só os trabalhadores em educação, mas a população em geral,
que se cuidem, que se protejam, que usem as máscaras, que usem o gel, que façam a campanha na sua família de prevenção, porque este vírus está matando. Muito obrigado. Sucesso, bom fim de semana. Obrigada. Como a bancada federal está fazendo para ajudar o governo do Acre e as prefeituras a enfrentarem a pandemia do novo coronavírus, da chikungunya, da dengue e também das enchentes? Tudo isso a gente vai saber daqui a pouquinho, em 2 minutos, com o senador Sérgio Petecão, do PSD. Até já.